Olá galera, meu nome é Felipe e nós vamos começar hoje uma série de vídeos que vai ensinar a vocês como programar e como utilizar o MATLAB e o Arduino como uma única ferramenta para estar fazendo seus projetos, desenvolvendo algum projeto de aquisição de dados, seja para engenharia ou até mesmo para começar a utilizar essas duas ferramentas. Para começar essa sequência de vídeo, o que você tem que entender? Você tem que saber programação. A programação ela é o básico e ela é o fundamental para você estar trabalhando com essas duas ferramentas. Então, assim, o intuito dessa série de vídeo é qualquer um mesmo, qualquer um que assistir essa série de vídeo vai chegar no final e conseguir programar e utilizar as duas ferramentas. Então, se você não souber nada mesmo de programação, não se preocupe que nós vamos todos juntos aprender aqui, ok? Passo a passo, aula por aula. Então, primeiro, nós vamos ensinar como que funciona uma programação, os elementos básicos de programação, e depois a gente vai começar a utilizar o vínculo das duas ferramentas. Porque tanto o Arduino quanto o MATLAB, você precisa de programação básica. Então, se você não sabe nada, não se preocupe, nós vamos ensinar passo a passo. Mas se você já tem o costume de mexer com programação, já sabe utilizar alguma dessas ferramentas, então é só você pular para o vídeo que te interessa mais, para o vídeo que vai começar a parte que você ainda não sabe. Então nós vamos seguir por etapas, devagar, vídeo após vídeo, e depois nós vamos ir pegando as etapas mais avançadas. Então, primeiro, o que é um programa? O que é um programa? Um programa, vamos pensar assim, um programa é tudo que você precisa que alguém execute para você. Ou no nosso caso, né, o computador execute para você, ou o Arduino execute para você. Então vamos lá. O programa. Para facilitar, vamos pensar no programa como um bolo. O bolo, ele é um programa. Ele é um programa executado. Quem que executou esse programa? No caso, quem fez o bolo? Vamos supor que tenha sido o confeiteiro. O confeiteiro fez o bolo. Então o confeiteiro executou o programa bolo e te deu o resultado, um bolo. Tá, mas como é que funciona isso? O confeiteiro ou ele tirou da cabeça, porque de experiência, mas a primeira vez que ele fez o bolo, ele precisou seguir uma linha de raciocínio, uma linha de sequência, uma sequência de passos. E essa sequência de passos é o que a gente chama de linhas de código de um programa. No caso, o confeiteiro ele seguiu foi uma receita do bolo. E nós aqui vamos ditar essa receita para o computador ou para o Arduino para ele entender cada passo dessa receita e executar aquilo que você quer. Então, aqui, só para exemplificar para vocês, eu estou aqui na mão com uma receita de bolo. Bolo de cenoura. Então, só para mostrar para vocês, para ficar mais fácil de entender o que é um programa, nós vamos entender isso de acordo com o bolo de cenoura. Então, galera, aqui a gente tem a nossa receita, sendo que, como é que funciona uma receita? Uma receita sempre tem o nome da receita, né? O nome do nosso produto, o nome do que essa receita vai produzir para a gente, se a gente seguir os passos. Nós temos também uma declaração de todos os ingredientes necessários para estar executando para estar fazendo no nosso caso é o bolo de cenoura, né? Então, todos os ingredientes necessários para estar fazendo o nosso bolo de cenoura e também o modo de preparo para o nosso bolo de cenoura, ou seja, o que nós vamos fazer com cada um desses ingredientes, quando vamos fazer e quanto tempo vai durar cada etapa. Aí nós temos o seguinte, nós temos também a cobertura. Eu preciso da cobertura para fazer o bolo de cenoura? Não preciso. Apesar de que todo bolo de cenoura só é bom com cobertura, então vamos pensar assim, eu não preciso da cobertura para fazer o meu bolo de cenoura. Só que a minha cobertura ela vai melhorar o meu bolo de cenoura. Então, ela está numa parte separada. Mas vamos pensar nisso como um todo. O meu bolo de cenoura, ele
ele engloba os ingredientes da massa, o preparo da massa, os ingredientes da cobertura e o preparo da cobertura. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente for analisar isso como um programa, o que nós temos? Nós temos o nome de um programa, a declaração das variáveis, o corpo do programa, ou seja, onde que os códigos serão executados, linhas de códigos, e se você parar para perceber, o que nós temos aqui no modo de preparo? Vamos ler aqui devagarzinho. Nós temos as seguintes linhas: bata a cenoura e outros ingredientes, acrescente açúcar, tal. E no final aqui nós temos, após assado, acrescente a cobertura. A cobertura não foi referenciada aqui antes. Isso, quando a gente faz isso num programa, a gente chama essa cobertura de uma função. E aqui, exatamente aqui, nós estamos chamando essa função. Quando a gente chama essa função, na hora, acrescente a cobertura. Que cobertura? Olha, essa cobertura. Então aqui é o código da função cobertura. Percebe que a estrutura de uma função, no caso em programação, ela tem a mesma característica de um programa comum. A diferença é que geralmente essa função ela não vai estar no corpo do programa comum. Ela vai estar separada, geralmente ela é salva em um arquivo separado, e ela é chamada dentro da programação, dentro do corpo geral da programação. Mas então vamos lá. Como vocês viram aqui em cima, é a mesma questão. Os ingredientes aqui são as variáveis. E o modo de preparo são as linhas de código. Então, quando chamar a cobertura, eu vejo o que precisa ser feito para a cobertura e faço a minha cobertura. Simples, né? Então, para a próxima aula, próximo vídeo, nós vamos tratar das variáveis. Nós vamos entender o que exatamente são as variáveis e como elas funcionam. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo.